Glória. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor. Amém. Só para saber que eu estou na Assembleia de Deus mesmo, será que teria condições de ter pelo menos 30 segundos de glória? Será que você pode abrir a sua boca por 30 segundos? Diga aleluia, glória. Diga que Ele é grande, que Ele pode, que Ele é, que Ele faz. Glória. Quem está feliz com Jesus, diga aleluia. Mas quem está muito feliz com Jesus, diga glória a Deus. Por gentileza, meus irmãos, abra sua Bíblia em Josué, capítulo número 3. O texto do tema desta linda festividade. E enquanto os irmãos encontram a referência bíblica, eu quero louvar a Deus pela oportunidade de estar junto com vocês neste final de semana para louvar, adorar o nome do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Felipe. Deus continue abençoando ricamente a vida do evangelista Reinaldo, sua esposa, irmã Jeane, por toda a recepção, todo cuidado, toda a sua família. Deus continue abençoando ricamente. A toda esta mocidade, que Deus continue dando força, dando graça, em nome de Jesus. A toda a congregação, Deus continue vos abençoando. Trago um abraço do meu pastor Charles, pastor Felipe, e esse abraço se estende a todo o ministério. Amém? Eu acho lindo, irmãos, porque em muitos lugares há uma geração que está carregando 38, há uma geração que está carregando saco de droga, cachaça, mas olha aqui, ó, tem uma geração que está carregando, é o calibre 66. Essa arma, quando atira, não mata, mas dá vida. Quantos aqui vieram ouvir a palavra de Deus nesta noite? Sem mais delongas, vamos ao texto. Eu peço por gentileza que você mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Josué capítulo de número 3, a partir do versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiu de Siquim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali antes que passassem. E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Versículo 5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Você pode dizer amém? Querida igreja do Senhor, repito por favor, mantenha a sua Bíblia aberta, tá bom? Querida igreja, o texto a qual nós lemos, escolhido para a vossa festa, inclusive eu quero abrir um parênteses para dizer que é um tema, um texto muito importante para os nossos dias atuais. Inclusive essa camisa de vocês está linda de verdade, viu? Eu tentei vir de azul para vir tentando, combinando, mas vocês superaram. Vocês estão top de verdade. Queridos, esse tema, esse texto a qual nós estamos inseridos, a qual nós estamos meditando, iremos meditar ao longo desses 3 dias de festividade, mostra uma atitude, um posicionamento que Josué teve em relação ao povo de Israel. Para que você entenda o contexto ao qual nós estamos inseridos,
Vamos fazer uma recapitulação do que se passou alguns anos antes, tá bom? Acontece que logo após de Jacó reconhecer e receber a notícia que José, o seu filho, está vivo, ele ordena que toda a sua família siga e desça para o Egito, obedecendo a ordem de José. Aquele povo que desce para o Egito não passa de algumas poucas famílias, porém o tempo se avança, as eras se avançam, e aquele povo que era apenas algumas famílias se tornam e se transformam em milhares de milhares e milhões de milhões. Passa-se o tempo e o faraó vigente, a Bíblia diz que não conheceu a história de José, seja porque ele não quis conhecer, ou porque conheceu e não quis fazer caso de um governador hebreu no Egito. Então ele, vendo aquele povo, ele pensou: os hebreus são mais numerosos do que nós egípcios, então eu vou castigá-los, eu vou oprimi-los, eu vou escravizá-los, para que eles não tenham poder de se levantar contra o Egito. Mas a Bíblia é muito enfática em dizer que quanto mais Faraó oprimia Israel, mais o povo se multiplicava. Quanto mais o Faraó oprimia, aumentava a carga, mais o povo de Israel crescia e multiplicava. Glória a Deus. Passaram-se 400 anos de escravidão. Deus ouve o clamor do seu povo, porque o povo já não aguentava mais aquele jugo. Ora, clama ao Senhor. O Senhor aparece numa sarça a Moisés, o convoca para uma missão especial de ser o libertador do seu povo. E aqui eu gostaria de abrir um parênteses muito interessante, porque quando Deus chama Moisés e diz a ele o que ele tem que fazer, Moisés faz uma pergunta que muitos de nós fazemos quando fomos chamados pelo Senhor. Moisés perguntou: mas quem sou eu para fazer isso? Aí Deus responde para ele: certamente eu serei contigo. O que é que Deus está dizendo? Moisés, não importa quem tu é, o que importa é quem sou eu na tua vida. Não é o teu braço que vai libertar Israel, mas é o meu. Tu é só um instrumento. Aleluia. Moisés vai ao Egito, a história nós bem conhecemos. Essa introdução é apenas para entendermos o contexto a qual nós estamos inseridos aqui na história. Então o povo de Israel vivencia e vê prodígios e sinais para eles e pragas para os egípcios. Diga-se de passagem que cada praga que os egípcios sofreram, cada uma era Deus desbancando um Deus egípcio, mostrando que somente o Deus de Israel é o Todo-Poderoso. O rio Nilo, que para os egípcios era sagrado, com o toque do cajado de Arão se transformou em sangue. As rãs que os egípcios tinham pavor simplesmente começaram a invadir a casa daquele povo. Os piolhos que os egípcios zombavam dos hebreus e tinham uma mania terrível de limpeza, eles foram afligidos por piolhos. A praga dos animais, a qual eles tinham por divindade um touro chamado Apepe, aquele a qual dizia que ele era o detentor de toda a força, simplesmente em uma manhã todos os animais dos egípcios amanhecem mortos, e Deus prova que só Ele que tem todo o poder nos céus e na terra. A nona praga fere simplesmente a maior divindade do Egito, que era Ra, o Deus Sol, e os egípcios passam 3 dias em densas trevas para entenderem que só há um sol da justiça, é o Deus de Israel. E em meio a essas pragas, enquanto os egípcios eram afligidos, os hebreus eram protegidos. Não pegava piolho, a água era boa, os animais permaneciam vivos e eles tinham luz dia e noite. Você pode agora. Mas Pedro, para que você quer fazer essa introdução toda sobre Israel? Para que você entenda que em todo o momento Israel foi protegida e guiada pelo Senhor. Israel em todo momento foi preservada por Deus. O Senhor liberta o seu povo como um forte do Egito, a história que todos nós conhecemos.
O povo se depara com o mar vermelho. Faraó vem atrás em busca do povo. O mar se abre. O povo de Deus passa em pés enxutos. O inimigo é engolido pelas águas. E do outro lado o povo canta: só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Mas parece que aquele povo tinha memória curta, porque 3 dias depois estavam dizendo: Moisés, a gente está com fome, Moisés. Moisés, tu tirou a gente do Egito para morrer aqui no deserto? Irmão, para e pensa. O povo que viu prodígios e sinais no Egito, viu um mar se abrir, irmão. Não foi uma lagoa, foi um mar se abrir. Eles passaram no meio do caminho, e quem via atrás pensa que não foi engolidos. E simplesmente o povo de Israel começa a duvidar de Deus e começa a murmurar no deserto. Mas mesmo em meio à murmuração daquele povo, o Senhor provê pão, provê água, provê alimento. E Deus ordena em determinado momento que Moisés separe 12 espias, que eles vão para a terra de Canaã para espiar aquela terra e ver se de fato aquela terra era boa, conforme Deus havia dito. Moisés envia os 12 espias. Eles fazem o reconhecimento da área, e quando eles voltam, eles trazem uma mensagem. Toda a congregação se reúne para ouvir o que os mensageiros têm a dizer. E 10 começam a dizer: a terra é boa de verdade. A terra mana leite e mel, conforme Deus disse. Os frutos lá eram imensos. O que você botar colhe, a terra é boa. E quando o povo estava se preparando para dar glória, aí os 10 dizem: mas tem um detalhe. A terra é dominada por gigantes. Glória a Deus. Perto deles, nós somos como gafanhotos. Não temos nenhuma chance. Aí o povo começa a murmurar e começa a querer apedrejar a Moisés. Mas aí, como em toda a história, Deus sempre tem seus remanescentes, não? Aí se levanta 2, Josué e Caleb. Glória a Deus. E no meio daquela geração ele se levanta e diz: olha, se Deus se agradar de nós entraremos naquela terra e nós iremos possuí-la. Porque o Deus que nos tirou do Egito é o mesmo Deus que não vai nos matar no deserto, mas é o Deus que vai nos levar até Canaã e fazer possuir aquela terra. Deus ficou irado com a murmuração daquele povo. Glória a Deus. Ele disse: por causa da murmuração de vocês irão vagar 40 anos no deserto, para que toda essa geração perversa morra. E somente dessa geração, Josué e Caleb, que foram fiéis, entrarão naquela terra. 40 anos se passam, Moisés morre, e agora nós adentramos no livro de Josué. Eu acho impressionante, acompanhe comigo, capítulo 1. Eu acho impressionante como Deus ele é simples. Como que com Deus não tem muito arrodeio e não tem muita conversa. Simplesmente Josué recebe uma mensagem de Deus, simples e direta: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te. Ah, eu acho isso tremendo. Moisés, meu servo, é morto. Levanta. Meu Deus. Tem nem tempo para você chorar e se lamentar. Se levante. Eu quero uma posição de você, Josué. Eu não vou permitir nem que você se assente para chorar, mas eu quero que você se lembre. Eu tenho um chamado na sua vida. Você no deserto foi um estágio. Você acompanhou Moisés liderando. Você está pronto. Se levante, porque é você que eu quero usar agora. Deus dá algumas diretrizes a Josué. Esforça-te, tem bom ânimo. Versículo 6: porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais. Versículo 8: não se aparta a tua boca o livro desta lei. Versículo 9, muito conhecido: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Eu acho impressionante, porque o mesmo Deus que entrega um chamado, que entrega uma direção, é o mesmo Deus que se responsabiliza, que capacita e não apenas te envia, mas vai junto com você, dando graça, força e direcionamento. Glória a Deus. O capítulo do número 2, a história é tão conhecida que até nós cantamos essa história. A história de 2 espias que são resgatados por uma meretriz de Jericó chamada Raabe. Naquela cidade,
Raabe protege aqueles dois homens, esconde eles, e quando eles já estão indo embora, ela diz: olha, te lembra, eu salvei vocês, por favor, tenha misericórdia da minha casa e da casa de meu pai. Aí tem um detalhe, meus irmãos, que quando eu leio, eu me arrepio por inteiro, porque Raabe diz, sabe o que diz? O povo está desmaiado de medo. Por quê? Porque o exército de vocês é grande? Porque vocês são poderosos? Porque nós ouvimos o que o Deus de vocês fez no deserto. Porque nós ouvimos que o Deus de vocês abriu o mar vermelho e engoliu os egípcios. Porque nós ouvimos que o Deus de vocês matou Seol e Og, o rei dos amorreus. Eu acho tremendo, porque enquanto o povo estava murmurando no deserto contra Deus, o povo cananeu estava tremendo de medo, sabendo que o Deus de Israel protegia, alimentava e guerreava por aquele povo. Nós temos ouvido a fama do Deus de vocês. Deus dá direção a Josué, a história é muito conhecida. O povo dá aquelas voltas, grita, brada, é trombeta, e aquela muralha cai, Raabe é bombada. Tanto que você vai ver lá em Mateus capítulo 1 que ela está na genealogia de Cristo, e o povo segue vitorioso. Mas aí, no capítulo 3, acontece justamente a preparação para passar o Jordão. E é nesse texto que nós vamos nos ater. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém. Presta atenção não, em nome de Jesus. Segura aí. Quando nós vemos a ordem dos principais de Israel, a ordem de Josué, nós podemos identificar aqui, na preparação para o povo atravessar o Jordão, 3 posicionamentos que Josué tomou. Eu peço que você repita comigo, tá bom? O primeiro foi atitude, direcionamento e santificação. Atitude, direcionamento, santificação. Gravou? Vamos repetir para ficar bonito do 3? 1, 2, 3. Atitude, direcionamento, santificação. Que lindo, é isso mesmo. Glória a Deus. Queridos, o primeiro ponto que nós vemos é a atitude de Josué. Pois, observe o texto comigo, nós não vemos em nenhum momento, observe isso, mesmo que seja correto, nós não vemos em nenhum momento Deus chegando para Josué no capítulo: meu servo, seja fiel no Egito, porque eu lhe colocarei como governador dessa terra. Tem na Bíblia? Tem? Pelo contrário, em nenhum momento da Bíblia nós vemos que Deus falou com José de maneira explícita. Mas José, ele tinha uma coisa, está lá em Salmos 119: escondi a tua palavra no meu coração. Para José, dizer: José, não ceda à tentação da mulher de Potifar. José já tinha o conhecimento, a palavra já estava nele, e quando a tentação veio, quando a mulher veio, ele disse: vá para lá, Satanás. Quer outro exemplo de prova? Daniel na Babilônia. Me mostra na Bíblia Deus chegando para Daniel, dizendo: Daniel, meu servo, seja fiel, porque eu te colocarei como cabeça. Tem na Bíblia? Não. Pelo contrário, Daniel capítulo 1, versículo 8, mostra a atitude que Daniel teve. E Daniel assentou em seu coração não se contaminar com os manjares. Nós vivemos quando sai uma polêmica ou esperam que os seus influencers favoritos deem a sua opinião, para aí aquela pessoa seguir a opinião daquela pessoa. Ou seja, as pessoas hoje em dia não querem pensar por si própria, ou o crente analisar as coisas à luz da Bíblia, mas espera com que os influencers da internet manifestem as suas opiniões, para aí sim você ter a sua opinião. Glória a Deus, é desse jeito. Vivemos uma crise de identidade e uma crise de posicionamento.
Você percebe que a primeira tentação que Cristo sofreu pelo diabo foi justamente o que é a identidade. Glória a Deus. O diabo se apresenta para Jesus e pergunta: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em Mãe. Mas sendo que Cristo já tinha ouvido a voz lá no Jordão, em Mateus capítulo 13, este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Glória a Deus. Ou seja, quando a sua identidade está firmada em Deus, nenhuma voz do inimigo pode te tirar da Glória posição. a Deus. Quando você sabe quem você é, nada muda o posicionamento. Porque você acha que hoje em dia as pessoas não sabem nem mais se é homem, se é mulher, se é cão, se é gato, se é gente. Porque o inimigo atacou a identidade dessas pessoas. E quando você não sabe quem você é, você não sabe de onde veio e muito menos para onde você vai. Mas há uma ordem de Deus. Entenda quem você é em Cristo e tome uma posição, uma atitude de glorificar o nome do Senhor. Algo que eu me entristeço muito é porque a nossa geração ama ver vídeos no TikTok, no Instagram e vídeos na internet por aí de grandes homens que moveram a terra, histórias de avivamentos, de homens que buscaram o Senhor e estremeceram a terra. John Wesley, George Whitfield, entre tantos e tantos outros nomes, Jonathan Edwards, entre muitos. Mas a gente gosta muito de parar e ver os vídeos. Rapaz, que história massa, que história bonita, que história tremenda. Quem dera se isso acontecesse nos nossos dias. Mas a senha já foi dada. E qual é a senha, Pedro? Dobra o joelho no chão. Glória a Deus. E diz: Senhor, faz de novo. Glória a Jesus. Senhor, faz de novo. Glória Há a uma Deus. história muito tremenda e muito linda, que certa vez uma excursão na Inglaterra, visitaram a casa de John Wesley, um grande avivalista. E essa excursão escolar estava lá, e visitaram a casa dele, viram o quarto, cozinha e tudo mais. E quando eles saíram, a professora foi fazer a chamada e sentiu falta de um. E voltou: gente, está faltando um aqui. Quando volta, tinha uma criança com os joelhos dobrados, aonde John Wesley orava. E a oração daquela criança era: Senhor, faz de novo. Glória a Deus. Sabe qual é o nome dessa criança? Billy Graham, Glória a Deus. que foi um grande avivalista do século, desses últimos séculos. Meu Deus. E a pergunta é: Deus mudou? Não. Eu não ouvi. Deus mudou? Não. Os dons cessaram? Não. Deus parou de batizar com o Espírito Santo? Não. Deus perdeu o poder de curar? Não. Deus perdeu o poder de batizar? Não. Deus mudou? Não. Então o que está acontecendo? Por que a gente não vê mais tanto hoje em dia como no passado? Meu Deus. A resposta é: Deus mudou? Não. Quem foi que mudou? Porque a gente se acostumou a ir para a igreja de rotina. Meu Deus. Não, domingo tem culto, É. tal dia tem ensaio, tal dia é doutrina, outro dia é outro culto, EBD, é evangelismo, amém, glória a Deus, estou aqui cumprindo a tabela. Mas a gente se esquece que nós servimos ao Deus do sobrenatural. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu sinto graça para dizer isso aqui nas coisas. A gente se esqueceu que a gente serve ao Deus do sobrenatural, o poder do sangue. Dá para nascer alguém que explique o que acontece quando a igreja se reúne e começa a levantar as suas mãos e começa a dizer glória, aleluia, algo cai. É algo sobrenatural. Mas a pergunta é: por que a gente não está vivendo mais isso? Tome uma atitude nessa noite. Glória a Deus. Faça um propósito. Já que estamos em congresso, festividade, faça um propósito. Junta 3 amigos teus. Aí eu vou lançar um desafio. Lembra da história de Daniel na Babilônia? Né? 4 amigos. Faça um quarteto. De 4 em 4. Dizendo: bora orar hoje, bora. Ei, bora orar. Bora fazer uma vigília.
Chega no pastor e diz: pastor, me presta a chave da igreja, porque hoje vai ter uma vigília aqui da gente. Vamos orar. Ei, bora aqui juntar nós quatro, bora fazer um jejum hoje. Pelo quê? Não tem congresso, não tem evangelismo. Pra que jejuar? Pra buscar poder, rapaz. Pra buscar poder no alto. Vamos orar pra quê? Pra ter poder. Tá para nascer exército na terra que possa parar um povo cheio de poder. A rainha Elizabeth certa vez disse: eu tenho mais medo dos crentes de joelho do que todo o exército britânico, porque a gente serve a um Deus. Não sei se você lembra que em 2019 quase que estourou a guerra mundial. Trump de um lado, Kim Jong-un de outro. Eu tenho poder. Não ataque não, que eu tenho bomba nuclear. Eu imagino todo poderoso andando assim, meu Deus, e dizendo: rapaz, essas nucleares pra mim é traque-traque, não é nada. Glória a Deus. Enquanto os homens se vangloriam dizendo que tem poderes, que tem bombas, que os seus exércitos são grandes, aí Salmo 46 diz que ele é o quê? O Senhor dos exércitos. Será que você entende o Deus que você serve? Será que você entende que o seu Deus abre mar, fecha mar, faz pão cair do céu, e quando o menu, o povo está enjoando, ele ainda manda codorna, ele faz aparecer água no meio da rocha? Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Salmo 115: o Deus deles tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não caminham. Israel, confia, pois, no Senhor. Será que pelo menos por mais alguns segundos você pode adorar esse Deus? Você pode render glórias a Ele? Diga alguma coisa para Ele nessa noite. Diga que Ele é grande. Diga que Ele é poderoso. Porque isso aqui, irmão, é a Assembleia de Deus mesmo. A senha não mudou. Quer ser cheio? Abra a boca. Quer ser cheio? É glória, é aleluia. Quer receber poder? Então abre essa boca. Vocês estão comigo ainda? Diga amém. Segundo ponto, a qual nós vemos que Josué toma por posição, é um direcionamento. Isso aqui é muito tremendo. Sabe por quê? Porque Josué, ele não vive uma vida aleatória. Ele não vive uma vida esperando o que vai acontecer. Muito pelo contrário. Josué, ele foi aluno de Moisés por muito tempo. Ele começou a aprender. Deus faz assim. Deus faz desse jeito. Foi por isso que ele tem atitude. Porque lá em Êxodo capítulo 19, Deus fala com Moisés: Moisés, santifique o povo, porque daqui a 3 dias eu vou descer, eles vão ouvir a voz. Aí Josué já notou: para Deus descer na terra, eu preciso santificar o povo. Então já está anotado. Quando eu precisar, eu já sei. Tanto que Deus lhe falou, ele já sabia. Aí o que nós vemos de Josué também é um direcionamento. Olha comigo no versículo 3. A Bíblia de vocês está aberta ainda, né? Nós somos conhecidos como o povo do livro. Tem essa Bíblia aberta. Versículo número 3. E ordenaram ao povo, dizendo: quando vides a arca do conselho do Senhor vosso Deus, em que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui. Haja contudo distância entre vós e ela, como da medida de 2000 côvados, e não vos chegueis a ela,
para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Mas Pedro, um versículo tão simples, o que você quer dizer com isso? Simples. Você percebeu que aqui há uma ordem? Você percebeu que o reino de Deus não é uma bagunça? Não é, como diz o ditado, a casa da mãe Joana, não, o que faz aqui, quem passa, quem vai. Não. Aqui havia uma ordem. Josué estabeleceu a ordem certinha. Primeiro a arca. O povo vem depois. A arca simboliza a presença de Deus. Josué estava dizendo o quê? Primeiro quem vai na frente é a presença, depois o povo. Mais uma lição que ele pegou com Moisés. Quando Moisés disse: Senhor, se a tua presença não estiver conosco, nós não damos nem um passo. Glória a Deus. Deus disse: eu vou mandar um anjo. Não, senhor, o anjo é bom, mas eu quero a tua presença. Aleluia. Aí Josué disse: primeiro vai a arca, depois que vem o povo. Aí eu imagino se fosse o nosso dia. Não, Josué, peraí, rapaz, tem o fulano de tal, doutor fulano de tal, deixa ele ir na frente. Meu Deus. Não, rapaz, como é que é respeitado? Bota ele na frente. A ordem é: primeiro vem a presença, Glória a Deus. primeiro vem a arca. Glória a Deus. E não é de todo jeito que a arca é carregada, porque quando Davi foi carregado de todo jeito lá na frente, deu errado. É carregada por sacerdote nos seus ombros, para sentir o peso da presença de Deus, porque a presença de Deus não é carregada por carros de boi, de qualquer jeito, por remendo ou por arrumadinho. Tem que sentir o peso. Glória. Primeiro a arca, depois o povo. Glória a Jesus. Quer ter sucesso na vida? Primeiro é a arca. Primeiro é a presença. Glória. Primeiro é a direção. E é para tudo, viu? Senhor, eu quero fazer esse curso. Meu Deus. O Senhor quer que eu esteja lá? Porque Glória. Deus fala, viu? Deus fala. Esse negócio de dizer que Deus não fala, meu irmão, é mentira. Deus fala. Se você não escuta, aguce os seus ouvidos, preste atenção aqui. Não tire o seu foco, por favor. Se você não está escutando, não é porque Deus não está falando, porque Ele não parou de falar. Basta que você aguce os seus ouvidos na direção do céu. Aí você vai ouvir a direção do Senhor. Nós devemos viver uma vida direcionada pelo Espírito Santo. O homem sem Deus, ele sim, ele vive como uma folha seca que vai para onde o vento levar. O ditado lá fora é: deixa a vida me levar. Glória a Deus. Aqui dentro é: guia-me sempre, meu Senhor. Guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz. Rege-me em tudo, meu Jesus. Você tem dono. Você tem dono. Quando Ele te comprou na cruz, e quando nós dizemos você tem dono, não é apenas que você tem um segurança particular. Deus te protege porque Ele é teu dono, mas além dele ser o teu dono, para te proteger, Ele é o teu dono que diz para onde você vai, para onde você não vai, o que você faz, aquilo que você não faz. Porque nós vivemos em um tempo onde as pessoas fazem de Deus como se Deus fosse o seu office boy. Vá lá, pega isso para mim, traga para cá, resolva. Porque se Deus é Deus, Ele vai fazer. Rapaz, se muda não, viu? Se lembre que quem é o Senhor é Ele. Glória a Deus. Se lembre que quem está no trono é Ele. Se lembre que quem está rodeado de serafins cantando Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos,
é Ele. E você, e eu, e nós. Pó, cinza, barro, que não vê o palmo na frente do nosso nariz. Então eu te aconselho em nome de Jesus, entregue os teus dias ao Senhor e confie naquele que escreve os teus dias, porque Ele vê passado, presente e futuro como se fosse uma coisa só. Ele sabe o melhor para a tua vida. Glória a Deus! Nós vemos que em toda vez que Josué não seguia o direcionamento de Deus, as coisas davam errado. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém! Em Josué capítulo 7, após Israel vencer Jericó, a próxima cidade é a cidade de... Alguém lembra? Ai. A segunda cidade que Josué quer conquistar. Aí Josué ele falou um negócio: já que Jericó deu certo, e aí vai dar certo também. Aí ele baixou a guarda, mandou espias, igualzinho, deu tudo certo, aí voltou. Aí os espias disseram: Josué, rapaz, mamão com açúcar. Glória a Deus! Josué, mais fácil do que Jericó. Meu Deus! Não precisa nem mandar o exército completo, rapaz. Manda só uma representação que a gente resolve. Aí Josué não orou, não foi buscar a direção de Deus, ouviu o conselho da terra, não parou para ouvir o conselho do céu, Meu Deus! mandou o exército. Resultado: Israel envergonhada, Glória a Deus! Israel massacrada. Aí quando Josué vai clamar e perguntar a Deus: por que, Senhor? Oh Deus. Glória a Jesus! Josué rasga as vestes, Glória coloca a Deus. cinza. Se você consultar ao Senhor, isso te livrará das cinzas. Meu Deus! Se você consultar ao Senhor, isso te livrará de perguntar: por que, Senhor? Glória a Jesus! Quando Josué se humilha, Deus responde: tem pecado no arraial. Glória a Jesus! A sorte é lançada e descobre: foi Acã. Porque havia uma ordem a qual Deus havia estabelecido: não peguem nada de Jericó. Nada, 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 nada. Queime tudo. Acã abriu o olho, guardou capa babilônica e algumas riquezas. Deus mostrou, revelou, o pecado foi purificado, e só depois que Israel foi vitorioso. Mas parece que Josué, ele teve a capacidade de cometer o mesmo erro duas vezes. Porque em Josué capítulo 9, os gibeonitas enganam Josué de novo. Você está com a Bíblia aberta, né? Vai conferir aí. O que os gibeonitas fizeram? Com medo de Israel, pensaram: esse povo vai chegar aqui, vai destruir a gente. E o Deus deles já disse que Israel não faz aliança com o cananeu. Glória a Deus! Israel não faz aliança com o pagão. É chegar e possuir. Não tem conversa. Então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar veste velha, vai pegar pão velho, sandália velha, e vai chegar até aquele povo. Vocês estão comigo? Diga amém. Amém! Nós vamos chegar até eles e vamos propor um acordo. Vamos fechar um negócio. Vamos fechar uma aliança para que esse povo não nos ataque, para que agora nós sejamos amigos. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém! Aí aquele povo chega com a cara de coitado, rapaz. Josué, meu líder, a gente é de longe, de uma terra muito distante. Vamos fazer uma aliança.
Aí Josué não para ouvir o conselho do céu de novo. Glória a Deus. Está fechado. E no futuro, percebe que foi enganado. Glória a Jesus. A nossa geração ela sofre do mal de não querer parar para ouvir instrução. É. E isso é muito sério. Quando você não para para ouvir conselho de pastor, conselho de dirigente, Meu Deus. conselho de pai e de mãe. Glória a Deus. Não, eu mando meu nariz. Eu não devo satisfação a seu ninguém. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Olha, 95% das vezes que alguém diz eu sei o que eu estou fazendo, ela não sabe o que está fazendo. Glória a Deus. É. Aí não, eu sei o que eu faço, eu mando em mim, ninguém manda em mim, pastor não manda em mim, liderança não manda em mim, pai e mãe não manda em mim. Rapaz, toma cuidado. Glória a Deus. Tu vigia. Porque Deus muitas vezes está falando com você, te alertando, e você não tem dado ouvidos. Muitas vezes a voz de Deus não vai vindo provando, mas vai vir no conselho do teu pai. Muitas vezes a voz de Deus não vai vir de um anjo, mas vai ser o conselho da tua mãe, da tua dirigente. Muitas vezes não vai ser um anjo que vai descer, é o pastor com uma palavra, com um conselho. Basta você parar, baixar a cabeça. Isso é verdade. Sabe como Deus muitas vezes chamava Israel? Povo de dura cerviz. Sabe o que é cerviz? Pega essa região aqui, ó, do animal, a qual o povo não dobrava de jeito nenhum, duro, Glória a Deus. enrijecido, não baixava a cabeça. Mas Deus quer que nós sejamos um povo que ouve a voz dele e diz: Glória a Jesus. sim, Senhor. Meu Deus. Eu posso não entender os teus planos, mas eu sei que o que o Senhor tem é melhor. Eu posso estar entendendo nada, mas eu sei que o Senhor tem o melhor. Meu Deus. Salmo 32, verso do 8 ao 10, se você puder acompanhar também. Salmo 32, verso 8 ao 10. O começo desse salmo é extraordinário. Eu tenho que colocar uma rédea em você e puxar de um lado para o outro, para você não sair desinvestado, não. Eu quero que você entenda a minha voz, discerna a minha vontade, entenda para onde eu estou te guiando, e você obedeça, e que você entenda que o meu caminho é 1000 vezes melhor do que o seu. Meu Deus. Tem gente sofrendo porque não para para ouvir a voz de Deus. Meu Deus. Você lembra do cativeiro babilônico? Não foi falta de aviso. Deus disse: se Israel não se arrepender, eu permitirei que o meu povo seja afligido, ferido e vá para a Babilônia. Glória a Deus. Meu Deus. Tem gente passando por processos desnecessários. Há provas que Deus prova o crente com o objetivo de aprová-lo. A prova vem de Deus para te aprovar depois e te dar experiência. Mas tem prova que é você que está caçando. Meu Deus. Tem prova, estreito e dificuldade que é você que está correndo atrás. Aleluia. Mas Deus está dizendo: ei, eu não quero que você seja como um animal que eu tenho que te puxar com uma rédea, mas eu quero te guiar com os meus olhos. Meu Deus. Aleluia. Muitas vezes a vontade do Senhor não é o que a gente quer. Para ser sincero, na grande maioria das vezes não é o que a gente quer. Na grande maioria das vezes que a gente for perguntar: Senhor, é isso? Deus vai estar dizendo: mais alto do que a terra, assim são os meus caminhos,
mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Glória a Deus. Senhor, mas eu quero tanto. Senhor, parece tão bom. Porque os meus pensamentos são maiores do que os vossos pensamentos. Mas, Senhor, é uma proposta maravilhosa. Porém, os meus caminhos são maiores do que os vossos caminhos. Glória. E muitas vezes, eu gostaria de abrir um parênteses para contar esse testemunho para você entender. Muitas vezes, seguir a direção de Deus, você vai ser deixado como doido. Não se espante. E para ser sincero, quando o mundo acha crente normal, algo de estranho tem. Tem um testemunho que meu pai ele gosta muito de contar, que certa vez ele recebeu uma proposta de uma empresa e era uma proposta maravilhosa. Ele ia ganhar basicamente o dobro do que ele ganhava na empresa que ele estava. E ele disse assim: eu vou orar. E o cara já achou estranho. Vai orar? Não é que só dizer sim? Vou orar. De noite ele tem um sonho. Era como se ele estivesse numa sala. Vocês creem ainda, né? Que Deus fala em sonhos aí, né? Vocês creem ainda, né? Ah, tá bom. Aí naquela sala ele estava junto com algumas pessoas e um homem de branco se virava para ele e dizia: se eu fosse você, eu não sairia. Se eu fosse você, eu não sairia. No outro dia ele acordou e respondeu: rapaz, eu não vou não. Me perdoe, mas não vou não. Aí, mas rapaz, por que isso? E insistiu tanto que ele teve que contar. Rapaz, eu não vou porque eu tive um sonho. E nesse sonho, ele explicou o sonho. Um homem apareceu e disse para eu não sair. Aí o rapaz tirou onda com força dele. Mas rapaz, parece criança, gritando em sonho, não sei o que besteira. Resultado, poucos meses depois, aquele cara que estava chamando ele para a empresa descobriu que tudo não passava de um golpe. Meu Deus. E aí? Vai querer ouvir o conselho da terra ou o conselho do céu? Glória a Deus. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me tudo, meu Jesus. Último ponto para fechar, prometo que estou ensaiando. Geralmente quando o pregador termina não está, né? Mas é o último tópico, prometo. O tema de vocês, santificação. Josué ele toma 3 posturas. A primeira foi a atitude. Deus requer que nós sejamos um povo que tem atitude. Ele tomou direcionamento. Ele entendeu que as coisas não são de todo jeito, mas todas têm que ser direcionadas pelo Senhor. Em terceiro ponto agora, para fechar, santificação. Ao longo da Bíblia Sagrada, vou correr, nós vemos que sempre que Israel se afastava dos caminhos do Senhor, Deus deixava ele à própria sorte. Porque o pecado, presta atenção, o pecado não é nada mais, nada menos do que uma declaração de rebeldia contra o Senhor. Quando o homem peca, é como se dissesse: Deus, eu encontrei algo melhor do que o Senhor. Deus, eu não preciso do Senhor. O pecado ele é uma declaração de orgulho. Repita comigo: orgulho. Orgulho. Você sabia que o primeiro pecado da humanidade foi o orgulho? Não foi a desobediência. Por quê, Pedro? Vou explicar. Quando a serpente chega com aquela conversa para Eva e diz: se você comer esse fruto, você vai ser igual a... Vai ser igual a... Agora que tem TBD, vai ser igual a... Isso. Vocês serão iguais a Deus. Aí o orgulho encheu o coração. Se eu comer esse fruto, eu vou ser igual a Deus. Meus olhos serão abertos. Comeu do fruto, Deus vai te chamar. Descasque qualquer pecado e no interior dele você vai encontrar o orgulho. Vou provar.
Quem rouba no seu orgulho, acredita que ele merece usufruir de algo que ele não trabalhou. Quem mata no seu orgulho, acredita que a sua vida é mais preciosa do que a do seu próximo. Quem adultera no seu orgulho, acredita que merece usufruir de prazer fora do seu casamento. Ou seja, o orgulho é justamente, eu gosto de dizer que o orgulho é como se fosse a semente do pecado. Ele é um pecado que gera outros pecados. O abismo chama outros abismos. E justamente o pecado, ele é aquilo que nos separa de Deus. E nos separa de viver a sua vontade. O pecado nos atrasa e nos tira do rumo e do foco das coisas de Deus. E a vida não flui. Quando a pessoa ela está vivendo uma vida de pecado, é como se fosse aprisionando nela uma âncora. Ficava presa naquilo ali. Escute isso aqui. Você atrasa a sua bênção toda vez que volta para o lugar de onde Deus já lhe tirou. Glória a Deus. Eu vou repetir para deixar marcado no seu coração. Você atrasa a sua bênção toda vez que volta para o lugar de onde Deus já lhe tirou. Glória a Deus. Muitas vezes Deus tem tanta coisa para fazer na tua vida, tem tantas promessas, tantos projetos, mas muitas vezes a gente não gosta de largar aquilo que nos aprisiona e fica alimentando e nutrindo. E do outro lado tem Deus de braço aberto dizendo: larga isso, porque eu tenho um plano tão grande para a tua vida. Porém, a pessoa que ela é salva em Cristo Jesus, ela não é mais dominada pela força do pecado, mas agora está debaixo da graça. Efésios capítulo 2, versículo 5. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. A graça, ela não é apenas um recurso para pedir perdão pelo pecado, porque muitas vezes a gente entende como se a graça fosse um ticket de vale perdão. Você pecou, ora e Senhor, me perdoe pela tua graça. Mas a graça é mais do que isso. A graça, além de ser um recurso de perdão, a graça ela te empodera para tu vencer o pecado. Glória a Deus. Pedro me prova. Nós somos o povo do livro. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu Deus. É fácil? Não. É difícil? Demais. Mas tem graça para tu suportar. Glória a Deus. É fácil? Não é. É muito difícil. A porta é estreita. Mas Jesus ele é tão lindo que ele é a porta, mas também ele é o caminho. Além de ele ser a porta e ser o caminho, é aquele que vai do teu lado e diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele abriu a porta, abriu o caminho e ele ainda está do teu lado. Que coisa melhor do que isso? É que você pode dar mais uma rajada de glória a Deus por isso. Aí é isso que entra em paradoxo com o mundo. Porque isso não faz sentido algum. Viver uma vida negando o que eu quero, mas não quero. Que história é essa? Eu quero algo, eu vou lá e faço. Aí o ditado deles é: a vida é muito curta, devemos aproveitá-la. Mas a gente, o povo do livro, diz assim: a eternidade é muito longa. Meu Deus. Eu prefiro me preparar para ela. Aleluia. Se a vida é muito curta e deve aproveitar, ei, isso aqui é como um vento. Passa. A eternidade, obviamente, é eterna. Você, na sua casa, no seu apartamento, onde você mora, você lembra de quem morou lá há 100 anos atrás? Você lembra de quem morou lá 200 anos atrás? Quem passou por lá?
Para você ver como a nossa vida passa. E daqui a alguns anos, só Deus se lembrará do que nós fizemos aqui na terra. Se nós morremos aqui, Cristo não voltar nesse meu tempo e passarem muitos anos para frente, eu acho bem difícil do jeito que as coisas estão indo. Mas daqui a 100 anos atrás, ninguém nem vai se lembrar de nós. Essa é a triste realidade. No erro. Por isso, lembre-se, a vida é passageira. Passa. Os anos passam como se fosse um vento, como se fosse um sopro. E é a eternidade. Quem morreu com Cristo há 2000 anos atrás está com Cristo. E quem morreu sem Cristo há 2000 anos atrás está onde? Só há 2 caminhos, céu e inferno. Com Cristo é céu, sem Cristo é inferno. Nós nunca vimos uma geração tão libertina e sem patrões. É a geração do não, nós somos livres. Esse negócio de Bíblia, de igreja, é coisa de velho, de retrógrado. Nós somos livres. Mas também nós nunca vimos uma geração tão depressiva, e tão ansiosa, tão suicida. E a pergunta é: aonde é que essa liberdade levou esse povo? A verdadeira liberdade está em Cristo Jesus. E para essas pessoas, se há alguém aqui nessa noite que ainda não é crente, Cristo diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Glória a Deus. Fique de pé, irmão.